Olá, eu estou conversando com a deputada federal Tabata Amaral, sem partido, de São Paulo. A deputada é relatora da Comissão Externa na Câmara, que acompanha as atividades do MEC, é especialista em educação na área parlamentar e vai conversar com a gente um pouco sobre as atividades ou não de educação do governo, começando pela plataforma Lattes. Deputada, desde sábado passado, a plataforma Lattes saiu do ar, é a plataforma onde pesquisadores, professores cadastram os seus currículos acadêmicos. Mas talvez a maior parte dos leitores de O Antagonista só tenha ouvido falar de Lattes por causa do escândalo do Decotelli, esse tipo de escândalos que dá problemas no Lattes. A senhora pode explicar para o leitor qual é a importância desse serviço, a importância de ele ter saído do ar, e o que a senhora já sabe sobre as razões para essa plataforma ter saído do ar? Perfeito. CD, muito obrigada por essa oportunidade, por essa conversa. Olá a todos que estão nos acompanhando. Pessoal, a plataforma Lattes, ela congrega informações muito importantes para o desenvolvimento científico, porque lá a gente tem acesso a estudos que foram publicados, a toda a trilha de cada pessoa na academia, em sua trajetória como pesquisador, e na hora que esse sistema ele simplesmente desaparece, gerando muita angústia, muita insegurança na comunidade científica, no meu entendimento fica evidente o descaso que a gente está vendo com a educação, com a pesquisa no Brasil. A explicação que veio do CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia até esse momento, foi a de que houve um problema técnico, que um backup existe e que em poucos dias, rapidamente, esse sistema ele vai voltar ao ar, inclusive com a plataforma Lattes. Mas eu entendo toda a insegurança, toda a angústia que se sente, porque a gente está vendo um sucateamento muito grande da pesquisa, das instituições de ensino superior, das universidades. Então, esse é o típico problema que acontece quando a manutenção não é feita, quando o recurso está escasso, quando a pesquisa ela não é priorizada. E sei que não é o tema especificamente dessa pergunta, mas eu não consigo deixar de fazer a comparação com uma situação que a gente vive hoje, infelizmente, de boa parte do Congresso, mas também do governo federal, defendendo o aumento do fundo eleitoral, mas dizendo que não há recurso para pesquisa, não há recurso para educação, não há recurso para se fazer um censo. Tá, a gente já chega no fundo eleitoral, deputada. Eu entendo que a senhora entrou com um requerimento de informação para saber mais informação sobre essa queda no Lattes, e eu compartilho da mesma curiosidade sobre o que aconteceu, porque o CNPq, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ao qual o CNPq está vinculado, nos informa até agora para a imprensa que o problema foi diagnosticado. Ok, mas eles não dizem qual que é esse diagnóstico. Até agora a gente não sabe oficialmente o que aconteceu, por que está fora do ar. Oficialmente, até agora, a gente não sabe, ficou no escuro. Vou aproveitar falando do sucateamento e conversar um pouco agora sobre o relatório da comissão externa que acompanha o MEC, da qual a senhora é relatora. A gente estava falando do Lattes, que é um assunto da educação superior, de mestrado, doutorado, pesquisadores. Mas no seu relatório também fala-se sobre educação básica. Para citar um único exemplo de baixa execução, no gasto em infraestrutura e educação básica, por exemplo, em 2019, o governo gastou menos de 2% do que foi autorizado. Em 2020, gastou 10%, e em 2021, até ser finalizado esse relatório do primeiro semestre, ainda não tinha gasto nada. Quer dizer, não é uma questão de não ter dinheiro. O MEC não está executando o dinheiro que ele está autorizado a gastar. Deputada, por que isso está acontecendo? Fazendo um gancho com quem está falando da plataforma Lattes, eu fiz esse requerimento de informação e é importante que a população saiba que o governo federal é obrigado, tem um prazo para responder de forma fidedigna aos requerimentos de informação que vem da Câmara dos Deputados, em que eu pergunto justamente isso. Por que esse problema aconteceu? Como que ele poderia ter sido evitado? Por que ele não foi evitado? O que vai se fazer de diferente? Porque toda vez que a gente trabalha com uma quantidade tão absurda de dados, e ainda por cima, dados tão sensíveis para o nosso desenvolvimento econômico, inclusive,
tem que se haver um backup, uma segurança, uma rotina de manutenção, de diagnósticos, e aparentemente não era isso que estava acontecendo. E aí, falando agora desse trabalho da comissão que vem acompanhando, fiscalizando os trabalhos do MEC, muitas vezes a gente vê pontuado na mídia, nas conversas, a ideologização do governo federal na pauta da educação. O quanto que embates ideológicos tomam conta e tomam todo o espaço de discussões que eu digo que não viralizam na internet, mas que são as mais importantes: financiamento, alfabetização, formação de professores, entre tantas outras temáticas. E o que a gente ressalta nesse relatório é que, apesar da crítica que a gente faz de um governo que sempre a gente vê em discussões em relação a um orçamento secreto, com financiamento de tratores, um governo que deu votos para a aprovação do fundão no Congresso, um governo que, infelizmente, vem priorizando tantas áreas, como esse toma lá da cá com as emendas do relator, que aconteceu na aprovação do orçamento da última vez, mas que não prioriza a educação. O que a gente conseguiu mostrar nesse relatório é que, para além dessa queda de recursos que a gente está vendo, o recurso que está em conta, que está autorizado, que poderia ser utilizado, ele não é utilizado. E aí eu não consigo pensar em outra coisa que não incompetência. Hoje a gente tem o MEC, a gente fez um trabalho de comparar com o governo Dilma e com o governo Temer, para mostrar que, olha, não é uma coisa de esquerda-direita. A gente tem o MEC que tem uma taxa muito pequena de pessoas que têm experiência em educação. E aí, na hora que você desvaloriza essa experiência, esse conhecimento, coisas como essa acontecem. Como você bem pontuou, até o momento que a gente fez o relatório, havia em conta 1,2 bilhões de reais que poderiam ser utilizados para reestruturar as escolas, para uma volta às aulas seguras, que estava ali na conta, sem ser utilizado. A gente olhou para o ano de 2020, quando a pandemia chegou, e nos 8 primeiros meses, um programa que tem o objetivo de conectar as escolas públicas, ele não havia sido operado. Qual é a razão disso? No meu entendimento, é justamente na hora que você coloca pautas ideológicas que viralizam, que mobilizam a base, como única pauta do MEC, todo o resto, que é do dia a dia, mas que é o que mais importa, ele vai sendo deixado de lado. E a gente vê erro após erro, incompetência após incompetência. Durante boa parte de 2020, o MEC ainda era chefiado pelo Abraham Weintraub, que estava muito ocupado em lacrar no Twitter, em mobilizar a base dele no Twitter, etc., e ele recebeu nota baixa do Banco Mundial. A gente deu em um antagonista, tem um programa da reforma do ensino médio, que foi enviado ainda durante o governo Temer, e esse programa continua durante o governo Bolsonaro. E o Abraham Weintraub recebeu nota baixa do Banco Mundial pela execução dessa reforma do ensino médio, que está andando a passos lentíssimos. Já que a senhora falou dessa questão da ideologia, uma das ideologias que o governo apresenta muito é a ideologia da internet. O governo Bolsonaro gosta de dizer que ele é o governo da internet, que as pessoas se informam pelo WhatsApp, sem depender da extrema imprensa e assim por diante. Acontece que a senhora relatou um projeto na Câmara para oferecer o auxílio internet para os estudantes de escolas públicas, que com as escolas fechadas com a pandemia, não podem ir para a aula e aí precisam de internet no celular. E o governo não apenas vetou esse projeto, veto que foi derrubado pelo Congresso, como a AGU recorreu ao STF para não fornecer o auxílio internet. Por que a senhora acha que existe essa contradição? Por que o governo da internet não quer internet para o estudante de escola pública? CD, talvez esteja para além da minha capacidade de entender tudo que move essas maluquices, mas às vezes a gente brinca que é melhor rir do que chorar, né? Porque é muito trágico o que está acontecendo. Esse projeto que você está mencionando, da conectividade, é um projeto que ele tem o objetivo de levar acesso à internet aos alunos que estão no CAD único, são os alunos mais pobres da escola pública, acesso à internet e equipamentos. É um projeto que foi apresentado por cerca de 20 parlamentares da bancada da educação em abril do ano passado. Eu relatei esse projeto na Câmara de forma consensual, foi aprovado na Câmara e no Senado, porque eu tive o trabalho de negociar, de conversar com vários ministérios do governo federal, porque o que importa é a solução, não é essa brigaiada que a gente vê. Veio o veto do presidente da República com os votos da base do governo. Nós derrubamos o veto, mostrando a importância desse projeto, e agora, como última manobra, o governo foi ao STF para não ter que implementar essa lei. E aí você vê um projeto de abril do ano passado, e a gente em julho desse ano, sem conseguir efetivá-lo.
Quantos alunos não poderiam ter estudado, não fosse essa briga, não fosse essa picuinha? Qual é a justificativa que o governo dá? Não temos recurso para pagar esse projeto. E aí, qual é a contradição? Querer se colocar 4 ou 6 bilhões, os dois valores são absurdos, em um fundão eleitoral. Se pagar um orçamento secreto, colocar 30 bilhões de reais em emendas do relator na discussão do orçamento. Então, não há recurso para quê? Não há recurso para política séria. Não há recurso para política educacional. Mas para o tomar lá da cá, aparentemente, há recurso até de sobra. Então, eu não consigo alcançar o que move o governo, para além do meu entendimento de uma ideologia tão rasa que faz com que o governo repetidamente se posicione contra a educação, se posicionou contra o Fundeb, se posiciona agora contra a conectividade e, aparentemente, tudo que, de novo, importa, faz aluno e aluna aprender na sala de aula, não é relevante para o governo federal. Verdade, foram contra o Fundeb e depois que já estava tudo encaminhado para aprovar, aí tentaram pegar o bonde andando. Não, a gente sempre queria o Fundeb na Constituição assim. e tudo mais. E é capaz de, quando a gente finalmente vencer essa batalha, digam também que sempre lutaram pela conectividade dos alunos mais pobres. Exato. Para esclarecer para o nosso leitor, já que a senhora tocou aí na questão do dinheiro, né? E é literalmente mais barato, porque o projeto que a senhora relatou de conectividade para alunos de escolas públicas no cadastro único, me corrija se estiver errado, é de 3 bilhões e meio. Ou seja, exatamente, é mais barato que o fundão de 5,7 bi que passou na LDO. Com o dinheiro do fundão, dava e sobrava para pagar a internet. Exatamente, e com um adendo, como esse projeto ele foi muito bem construído com diferentes ministérios, porque se eu não tivesse feito vários meses de negociação, a gente não teria todos os partidos orientando de forma favorável esse projeto. Então, houve inclusive um cuidado de apontar a fonte de financiamento, e a gente colocou ali entre diferentes fontes o FUST, que foi criado justamente um fundo para universalizar as telecomunicações, ou seja, diferentemente do fundão, que a gente não tem ideia de onde vai vir esse dinheiro, e que custa muito mais e não beneficia a população, a gente está falando de um projeto que diz de onde vai vir o recurso, que é bem mapeado, que foi bem construído, mas que não é priorizado. Voltando a falar de fundão, a senhora recentemente, esta semana, comemorou no Twitter que a ministra Rosa Weber, do STF, cobrou explicações do Congresso sobre o fundão que está presente na LDO. Faz parte de uma das ações movidas no STF para cobrar, para tentar tirar o fundão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a ministra Rosa Weber deu prazo de 10 dias para o Congresso explicar a questão do fundão. Na opinião da senhora, o Congresso vai explicar o quê? Olha, essa missão vai ficar com quem está defendendo esse fundão. Porque no momento de pandemia, fome, inflação, desemprego, você querer aumentar o recurso que vai para financiar a campanha eleitoral, o que faria com que o Brasil fosse o país que mais gasta dinheiro público em campanhas políticas, eu não consigo ver a justificativa. Algumas pessoas dizem, e poderia ser verdade no Brasil, mas não é, que um fundo eleitoral público é importante para você democratizar as eleições. Mas esquecem de dizer que no Brasil o fundo eleitoral ele é distribuído, entre aspas, para os amigos dos donos do partido. Não é que é uma distribuição igualitária, a gente tem que dizer isso entre todos os candidatos. Os donos dos partidos, porque muitos partidos têm donos que estão lá há décadas, colocam 2 milhões para amigo 1, 2 milhões para amigo 2, 2 milhões para amigo 3. Como é que isso ajuda o nosso país? Então, é justamente por saber das negociações que estão sendo feitas para que, no caso do presidente vetar o fundão, a sua base votar para derrubar esse veto, é justamente por não confiar nesse discurso de redes sociais que, junto com o Movimento Livre, junto com outros parlamentares, eu fui ao STF e a gente aguarda agora a explicação que o Congresso vai dar à ministra Rosa Weber e espera que ela tome uma decisão de acordo com o que está acontecendo no país nesse momento. Porque vale lembrar, o fundão foi aprovado no Congresso com votos de Carla Zambelli, de Eduardo Bolsonaro e de toda a base do governo. Então, esse discursinho de vou vetar aqui para vocês derrubarem aí, não pode convencer a população. É o que eu chamei de votei, mas não traguei, querendo fazer depois declaração de voto, depois que votou sim na LDO, que o fundão já estava incluído. Eu brinquei no Twitter que quem é alérgico a camarão e tem camarão no cardápio, tem que votar contra agora, em vez de esperar depois que o Partido Novo, o destaque, vai tirar o camarão depois. Mas se você é alérgico a camarão, você tem que votar contra.
Esclarecido para o nosso leitor, a deputada Tabata Amaral votou contra a LDO, está lá registrado. A deputada, na semana passada, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi à Cadeia Nacional de Televisão para dizer uma opinião. Ele disse que deveria voltar às aulas presenciais. Pelo discurso, ele não anunciou data, não anunciou prazo, não anunciou percentual de pessoas vacinadas a partir do qual as aulas presenciais deveriam voltar, não falou de secretarias estaduais e municipais, de parcerias com elas para permitir o retorno seguro às aulas, etc. O que a senhora acha de ministro ir à Cadeia Nacional de Televisão para dar um palpite? CD, eu conversei muito com secretários de educação, pessoas que atuam na área, e a percepção geral foi de que aquilo era uma brincadeira de mau gosto, com todo mundo que vem trabalhando, de fato, por uma volta segura às aulas. E quem acompanha o meu trabalho sabe a seriedade que eu trato desse tema justamente por vir da periferia. Justamente por saber que esses meninos e meninas estão na rua sem proteção, sem aula, expostos à violência, expostos à criminalidade. Agora, não dá para achar que a volta às aulas vai se dar a todo custo com um governo que deixa 1,2 bilhões de reais em caixa e não utiliza para reestruturar as escolas. Um governo que não fez absolutamente nada para coordenar os esforços de estados e municípios. Nós temos quase 6 mil municípios no Brasil. Cabe ao MEC, e a nossa LDB deixa isso claro, dizer qual é a diretriz, apoiar aquelas redes mais frágeis. Eu ouvi mais de uma vez secretários da Educação que na hora que a lei de conectividade foi efetivada, vai ser a primeira e única ação do MEC voltada para a educação durante a pandemia. Foi uma emenda que eu apresentei e que foi aprovada pelo Congresso, que colocou os profissionais da educação no grupo prioritário de imunização. É isso que a gente quer, ações concretas. É você conectar as escolas, conectar os alunos, porque uma volta às aulas seguras requer revezamento. Não dá para colocar todo mundo junto, tem que ter uma parte que é online. Requer a priorização na imunização, requer reestruturação de escolas que não tem banheiro, que não tem saneamento. E aí, cada vez que eu digo isso, me respondem, não tem dinheiro. Aí a gente volta, mas para outras coisas tem, né? Não tem para o que importa. Então, assim, diante de um MEC... Em alguns casos, como o seu relatório mostra, tem dinheiro, o dinheiro não é executado. Às vezes falta, inclusive, muito. Exatamente, e é isso que a gente chama atenção, porque tentam dizer, o Brasil está numa situação difícil, mas esquecem que o nosso orçamento, ele é em grande parte carimbado. O recurso, ele está lá, tem que ser utilizado nessa área, ele está na conta, e ele não é utilizado por má vontade ou incompetência. Então, assim, de que adianta fazer um discurso bonito em rede nacional se 1 ano e meio você não fez nada para garantir o direito à educação? E o Brasil, pela primeira vez em muitos anos, tem cerca de 5 milhões de alunos fora da escola. A gente vai fazer o quê em relação a isso? Vai cruzar os braços? Eu não dou conta de fazer isso, porque eu tenho certeza que essa conta vai chegar daqui 5, 10 anos. Vai chegar na área de segurança, vai chegar na área da saúde, vai chegar na área da economia, para além de todo o prejuízo social de você abandonar uma geração inteira. No meio ambiente, a gente já está vendo, e em parte da educação também, no número baixíssimo, se não me engano, o pior recorde de inscrições no Enem que a gente teve agora. O Enem nunca teve tão poucos inscritos. A gente já está vendo alguns efeitos disso aí. Deputada, o antagonista apurou que existe uma ala no PSDB querendo dar uma cara nova ao partido e a senhora faria parte deste plano, juntamente com um governador um pouquinho menos jovem que a senhora, mas também jovem, o Eduardo Leite. A senhora está sendo sondada pelo PSDB e agora que deixou o PDT, vai para onde? CD, as pessoas vêm se frustrando um pouco com a minha resposta, mas a resposta mais sincera, eu não sei ainda para onde vou em termos partidários. Venho conversando com vários partidos, nunca disse não a nenhuma conversa, pois entendo que numa democracia a gente tem que conversar com todo mundo, mas tem uma coisa que me guia muito nessas conversas e que eu venho trazendo com muita tranquilidade, mas muita força também aos partidos. Eu quero estar em um projeto viável contra o governo Bolsonaro, porque entendo que não é mais esquerda versus direita. Porque entendo que a gente está falando de um governo criminoso, desumano, corrupto, que é sim responsável não só por milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas, centenas de milhares de mortes, mas também por toda a tragédia que a gente está vendo na área social, na área econômica, na área ambiental.
Então, é justamente por não ter essa clareza, os partidos não têm ainda, de em qual projeto estarão no ano que vem, que eu não consigo tomar uma decisão agora. Mas eu espero e venho trabalhando, estar em um projeto que consiga unir da centro-esquerda à centro-direita e apresente uma alternativa contra essa polarização, contra essa tragédia que está acontecendo a nível nacional no Brasil. Sonhada terceira via, que tem vários pré-candidatos ou ideias de candidato querendo liderar e a gente ainda não tem clareza. Legal, deputada. E o que eu não perguntei sobre educação ou sobre a volta agora do recesso parlamentar? Sei que o ministro Milton Ribeiro já está agendado para voltar à Câmara em breve. O que eu não perguntei sobre educação e o nosso leitor precisa saber? CD, a gente chegou a falar de um tema que é a evasão escolar. A gente está vivendo uma situação extremamente trágica, não só de alunos que não estão podendo estudar. Tem um estudo que eu sempre trago quando falo do projeto de conectividade, que mostra que 55%, mais da metade dos alunos que moram em favelas, não estudaram em 2020. Ou seja, é o teu CEP condenando o teu futuro, dizendo até onde você vai. É por isso que a gente luta por conectividade. Mas um outro tema é o da evasão. Muitos alunos já abandonaram a escola, já disseram, não quero mais, não tem caminho para mim aí. E aí a gente pode encarar como uma tragédia individual, mas na verdade é uma tragédia coletiva, porque bem antes da pandemia, o economista Paes de Barros, ele sentou para fazer um cálculo, e ele mostrou que a evasão, o abandono escolar, custavam naquela época antes da pandemia, 214 bilhões de reais, 3% do nosso PIB. Porque o que ele descobriu? Que os alunos que não... Por ano. Os alunos que não terminam a educação básica, o ensino médio, eles vivem, em média, 3 anos a menos. E aí querem dizer que a educação não é vida. Eles têm salários menores, trabalhos menos dignos, doenças mais graves e maior chance de se envolver com a criminalidade. E aí ele foi somando qual é o custo para a saúde, para a segurança, para o PIB, para todas essas áreas. Então, por baixo, era de pelo menos 214 bilhões de reais. Só para a gente ter muita clareza que, para além dessa tragédia individual que acontece com cada aluno, que não se forma, que não faz o Enem, que desanima, que desiste, a gente está condenando o nosso país. E há um projeto que eu apresentei na Câmara, que traz uma solução que já foi testada em Niterói, no Rio, em outros países, comparando grupos mesmo. Poucos estudos na educação são assim, vamos aplicar a política pública nesse grupo, não vamos aplicar nesse grupo e ver a diferença. Que é um projeto que dá uma poupança para alunos de baixa renda, que é condicionada a ele terminar o ensino médio. Então, se ele termina o primeiro ano, R$500 são depositados na poupança. Se ele termina o segundo, R$600, e por aí vai. E ele só pode sacar o montante inteiro quando ele termina a educação básica e ele tem um bônus se ele faz o Enem e se ele tem um bom desempenho. Esse estudo, ele custa menos do que 1% do que a gente perde todos os anos. Então, a gente calculou, como a gente vai diminuir o número de jovens, ele custa 1,7 bilhões de reais nesse ano, e esse valor vai diminuindo, versus 214 bilhões que a gente perde. E ele reduz a evasão em pelo menos 1/3, e em muitos casos, melhora o rendimento de toda a turma. Então, é um assunto talvez mais nerd para quem trabalha com educação, porque mencionei aqui vários estudos, mas está na hora da gente buscar o que funciona. Sair de, discussões ideológicas e elitizadas e de Twitter e etc. e falar, tem algum estudo que mostra que a gente consegue combater a evasão? Tem esse que eu encontrei. Então, vamos apoiar esse projeto, porque, assim, eu não consigo achar que a gente vai cruzar os braços e assim, que pena, vocês saíram, vamos seguir. Não. A gente não consegue seguir sem esses jovens. E esse é um projeto importante para que a gente possa resgatá-los e não perder mais ninguém no meio do caminho. É um desafio, tanto na política quanto na imprensa, deputada, que os assuntos nerds, com programas que se pagam, que matematicamente comprovam que vale a pena, não viralizam tanto, não rendem, e também não rendem tanto voto, quanto o ministro que está preocupado que menino vira gay, e outros assuntos de internet. Deputada, muito obrigado pelo seu tempo. Eu conversei com a deputada Tabata Amaral, por enquanto sem partido, de São Paulo. Deputada, muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima. CD, foi um prazer. Obrigada pela conversa. Até mais e um abraço apertado a todos que estão nos acompanhando.